Alunos da mediação tecnológica, nós estamos na viagem, olha o Egito aqui, passando pelo Egito, porque hoje nós vamos falar sobre a sociedade egípcia. Vamos fazer essa viagem ao Egito. Você sabe o que é o Egito, como foi o Egito? O Egito é interessante, que o Egito nós vamos observar que ele vai ser um reino grandioso, um reino teocrático. A figura ali do faraó era também a figura de Deus, representava Deus na terra. Nós vamos ver o Egito, Alto Egito, Baixo Egito. Nós iremos ver as pirâmides, o que significaram as pirâmides, como era que era feito o processo de religião egípcia, a questão da mumificação, o processo de mumificação que demorava 70 dias. Nós teremos nas nossas aulas, nós teremos nos textos complementares uma visão melhor do que foi o Egito. Então não perca a nossa aula, acompanhe aí, porque nós estamos nessa viagem. E hoje aqui a nossa aula é a aula de 7.1, que está aqui na tela para vocês aí, a aula de 7.1, que fala justamente sobre o Egito, que vai falar sobre o Império Egípcio. Como se deu essa questão do Império Egípcio? A sua civilização, a importância do Rio Nilo, gente. O Rio Nilo ele é muito importante para os egípcios. Ele era a dádiva do Egito, o Nilo. A sociedade egípcia, os hieróglifos, o que representa os hieróglifos e a religião egípcia. E claro, nós temos aí as nossas habilidades para a aula de hoje, posta aí para vocês, que estão no material que foi passado para vocês. E aí a gente começa, eu já trago essa foto aí, sobre essa civilização egípcia. Meu Deus do céu, a civilização egípcia tão antiga. Olha essa imagem da esfinge, essa imagem das pirâmides ao fundo, Kelps, Kefren, Miquerinos, aí nessa região tão sagrada para o Egito. E a gente começa a tentar entender por que essa sociedade, como se dá essa sociedade, como se forma essa sociedade egípcia. Qual característica? Olha o trabalho escravo que era utilizado no Egito para a construção das grandes obras públicas. Então era monumento, escultura, a arte egípcia ela era muito forte. Os próprios hieróglifos que nós vamos ver eram fortes dentro do Egito, enquanto arte também. O livro dos mortos. Os deuses egípcios, tudo isso estamos na aula de hoje. O Egito, ele fica numa região que, da Idade Antiga, é uma das regiões mais importantes, porque ela fica numa região chamada de Crescente Fértil. Pega desde a Mesopotâmia até o Rio Nilo ali. Até a África, pega ali do Oriente Médio até a África. E lá no Egito, naquela região do Egito aí, que instalada no extremo norte da África, numa região caracterizada pela existência do deserto e pela vasta planície do Rio Nilo. Detalhe para vocês. A gente olha a questão da África, esquece que na África nós temos o Egito, nós temos ali toda aquela região do norte da África, porque nós temos a África que fica ao norte, a África que é cortada no meio pelo deserto do Saara e a África subsaariana fica abaixo do deserto do Saara. Então nós temos o norte do deserto que fica a região mais desenvolvida da África. E o Egito fica na África. Não fica na Europa, não fica no Oriente Médio, nem no Oriente, fica na África, no continente africano. E ele tem toda aquela região ali. A civilização ela vai formar da mistura de diversos povos que ali passavam. Professor, quem são os povos? Olhem na tela de vocês aí, alguns povos que passaram ali formaram os povos egípcios. Os amíticos e os semitas e os núbios, que surgiram no período paleolítico. Olha, lá na antiguidade, lá na pré-história, esses povos vão surgir enquanto comunidade, vão se organizar
enquanto comunidade. E esses povos que estão se organizando próximo aos rios formam o que seria a civilização egípcia. Os primeiros núcleos populacionais começaram a se formar durante o período neolítico, onde as comunidades passaram a se dedicar mais à agricultura do que à caça e à pesca. Então, sociedade agrícola, caçar e pescar existia, só que eles davam muito mais valor à agricultura. Por volta de 4.000 anos antes de Cristo, os antigos núcleos deram lugar às pequenas unidades políticas. Essas pequenas unidades políticas, elas são chamadas de nomos. Por que são chamadas de nomos? Tá? Porque esses nomos, nós vamos ver que eles estão sendo governados, o seu governante era o chamado nomarcas. Olha aí, não é monarca, não. Os nomarcas aí estão dentro do Baixo Egito e dentro do Alto Egito aí. Aí não é monarca não, tá? É um N, é nomarcas. Esses nomarcas aí, que eles vão estar aí dentro do Baixo Egito e dentro do Alto Egito. Porque eles eram dos nomos, por isso que eles eram chamados aí de nomarcas aí. Nomarcas, tá bom? Então, percebam vocês aí como nós estamos aí dentro dessa questão do Egito aí. Por volta de 3.200 a.C., Menéis, o governante do Alto Nilo, unificou esses dois reinos, que vai ser o primeiro faraó. Quem foi o primeiro faraó dos egípcios? São Menéis, dando origem ao período dinástico que pode ser dividido em 3 momentos distintos. O Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. O Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Aí nós temos essa divisão do Egito Antigo. Antigo Império, Médio Império e Novo Império. E essa importância aí do Rio Nilo? Qual é a importância do Rio Nilo? O Rio Nilo que corta o Egito, ele possui uma importância muito grande. Olha aqui a gente observa mais ou menos a civilização egípcia, uma civilização altamente agrícola, uma civilização que acreditava na vida após a morte, então ela tinha várias pirâmides. Lembrando, nós conhecemos 3 pirâmides, né? Mas nós temos centenas de pirâmides espalhadas pelo Egito, tá? Pirâmides, outros tipos de túmulos que até hoje não foram descobertos. Aí eu trago uma foto atual do Cairo, capital do Egito, à margem do rio Nilo, aí a região do Cairo. Vem aqui comigo. Tá? Então, ali, essa região aqui do Cairo, percebam vocês, aqui é uma foto mais atual do Cairo. Olha ali, ó, ao fundo, quem está passando ali, ó, um rio importantíssimo para os egípcios, o rio Nilo. Como é que se dá esse processo aí, essa importância desse rio para os egípcios? Por que é tão importante esse rio para os egípcios? Olha na tela de vocês. O rio Nilo é importante rio da África, formado a partir da influência de 3 rios primordiais: o Nilo Branco, o Nilo Azul e o rio Atibara. 3 rios, ó, Nilo Branco, Nilo Azul e rio Atibara. Esse rio desemboca no mar Mediterrâneo e sua bacia hidrográfica abrange muitos países do continente africano. A exemplo de Burundi, Egito, Etiópia, Quênia, República Dominicana, República Democrática do Congo, Ruanda, Sudão, Sudão do Sul, Tanzânia e Uganda. Então, se você olhar aqui o rio Nilo, ó, ele passa por todos esses países até desaguar no mar Mediterrâneo. Então, ele tem toda uma importância, esse rio Nilo, não só para o Egito, mas para
vários países da África, para Burundi, para o Egito, para a Etiópia, para o Quênia, para a República Democrática do Congo, para Ruanda, para Sudão, Sudão do Sul, Tanzânia e Uganda, por onde esse rio passa. Detalhe para vocês, meus queridos alunos, vem cá comigo. Detalhe para vocês. Havia uma discussão de quem seria o maior. Quem seria o maior rio do mundo? Seria o rio Nilo, da África, ou seria o rio Amazonas, aqui na Amazônia, na América, na Amazônia, pegando desde os Andes, vindo, atravessando, nascendo nos Andes. Foram feitos vários estudos e mostrou-se, dados mais atuais, tá? Porque vocês vão encontrar aí na internet que o rio Nilo é o maior rio do mundo de extensão. Não, mas dados atuais do estudo mostrou-se que o rio Amazonas é muito maior, tanto em extensão, quanto em volume d'água. É muito maior do que o rio Nilo. Só o volume d'água não tem nem comparação, né? Quando o rio Amazonas enche, que ele vaza para tudo quanto é canto, não tem nem comparação. Mas foi mostrado que ele é tanto maior em volume d'água quanto em extensão, o rio Amazonas. Mas o rio Nilo ele tem toda uma importância para o continente africano, principalmente para esses países que são banhados pelo rio Nilo. O rio Nilo ele traz a fertilidade do solo. Sabe o que é humus? A água sobe. Quando a água desce, que ela lavou a terra por vários meses, aqueles nutrientes que vão ficar na terra, os humus, vão ser propícios para a plantação. Aqui no Rio Madeira, eu vejo aqui nossos alunos da comunidade aqui de Nazaré, São Carlos, Terra Caída, Tirafogo, Calama, e outras localidades que ficam aqui por Baixo Madeira. Esses alunos, eles conhecem muito, principalmente o plantio da melancia, né? Depois que desce, a melancia, a mandioca, aproveita o humus ali do rio, aproveita o nutriente deixado pelo rio e se planta ali. E as melancias são maravilhosas. Opa, a melancia que vem ali de Calama, ali de São Carlos, as melancias que vêm de Nazaré são maravilhosas. Uma delícia essa melancia, docinha, bem nutriente. Assim mesmo se fazia no Rio Nilo, na antiguidade. O rio secava, se plantava, utilizava. E fora isso, eles faziam um sistema de drenagem do rio. Faziam canais para que fosse drenado essa terra do rio e pudesse cultivar um espaço maior. E o rio Nilo também era utilizado para pesca. Imagina vocês, um rio grandioso desse, a quantidade de peixes, de jacaré, aqueles crocodilos enormes. São famosos os crocodilos do rio Nilo. Pois é, tudo isso lá no rio Nilo. Um historiador da Grécia Antiga, Heródoto, que é considerado o pai da história, ele denominou o rio Nilo como, o Egito como dádiva do Nilo. Ou seja, dizer que a civilização egípcia só existia porque existia o rio Nilo. O Egito seria a dádiva do Nilo. A importância desse rio para o crescimento e consolidação do Egito enquanto uma sociedade imperial. O império só foi possível devido a esses rios. Até porque tem uma proteção natural. Os egípcios quase não formavam um exército, sabia disso? Porque eles quase não eram atacados. Então eles tinham uma proteção natural pelas cachoeiras do rio Nilo, pela região onde ele ficava, eles tinham uma proteção natural. Então eles quase não formavam fortes exércitos, como foi o exército romano por muitos anos, como foi Esparta, Atenas, que formavam exércitos, os persas, que tinham um grandioso exército. Os egípcios eles não possuíam isso. Por isso que depois, quando eles vão ser conquistados pelos romanos, eles vão ser facilmente conquistados, que não possuíam esse tipo de defesa. Eles eram mais pacíficos, não queriam mais
saber muito de expansionismo, de guerra, não. O que eles precisavam estava ali, que era o Rio Nilo. Para que eles queriam mais terras? Ali já era suficiente para eles. Os egípcios, eles são tratados muito na Bíblia, quando nós vamos ver ali o cativeiro do Egito, né? Quando os hebreus foram presos lá no Egito, Moisés depois sai dessa prisão, que os hebreus ficaram aí por centenas de anos no seu cativeiro, e depois Moisés vai libertar o povo hebreu, e o povo hebreu vai sair na diáspora, vai sair na passagem, na Páscoa. Aí tem toda a simbologia judaica cristã aí dentro desse contexto. A sociedade egípcia, olhem na tela de vocês, como é formada essa sociedade egípcia. A sociedade egípcia, a pirâmide social do Egito, acima de todos aqui nós temos a figura do faraó. O faraó estão dentro do topo da sociedade egípcia. Depois do faraó, existe a religião e a nobreza egípcia. Os sacerdotes e os nobres fazem parte da segunda camada mais importante. Na terceira camada, de pessoas muito valorizadas no Egito, tinha os soldados, os guerreiros egípcios. Depois dos soldados, apareceu os escribas, as pessoas que sabiam escrever, os caras que faziam os livros dos mortos, os caras que decoravam os túmulos, os escribas. Abaixo dele vinham os comerciantes de trigo, comerciante de peixe, etc. Dos comerciantes nós tínhamos os artesãos. Dos artesãos nós tínhamos os camponeses que trabalhavam no campo. E por último, não menos importante, mas por último, nós tínhamos os escravos, que trabalhavam para sustentar todas essas outras camadas sociais. Essa era a pirâmide social do Egito, olha aí, ó. Então, meus queridos alunos, aqui vocês já percebem, vocês já podem perceber que essa sociedade egípcia ela é estratificada, ela é dividida em camadas sociais. Do faraó, que é a figura mais importante, até o escravo de guerra. Os egípcios quase não tinham escravo porque eles quase não participavam de guerra. Então não tinha essa questão muito dos escravos de guerra, mas existia o escravo, os camponeses que produziam, os artesãos que vão tecer tecidos, ornamentos, paneiros e outros, que são as cestas egípcias, e outros utensílios dentro do artesanato. Os comerciantes que faziam todo o comércio do Egito ali, do Alto Egito para o Baixo Egito, faziam toda aquela viagem, sabe por onde eles viajavam? Pelo Rio Nilo, nas embarcações, fazendo esse comércio. Os escribas, os sacerdotes, os soldados, os nobres, até chegar a figura do faraó. O faraó é uma figura emblemática, que ele é um deus vivo, o faraó, ele era adorado como deus, vários faraós, certo? Na tela aí para vocês. A sociedade egípcia, então, ela era estratificada, hierarquizada e escravista, sendo uma das mais importantes que as outras, que a mão de obra escrava era utilizada. Por isso que era escravista. Mão de obra, olha aí, ó. Os escravos sendo açoitados para fazer seu trabalho bem feito. Meu Deus do céu. Escravidão é uma loucura. O faraó tinha um poder absoluto e era considerado Deus vivo na terra. Ele era dono de todo o Egito, chefe da administração dos cultos religiosos e também comandava o exército. Aqui eu coloquei algumas múmias que eu tirei, daí são fotos minhas. Olha aqui os vasos canopos, onde eram colocados as vísceras, o coração da múmia, e depois ela era mumificada. Olha aqui, eu até dei uma ampliada aqui na foto que eu tirei para vocês observarem como a preservação do corpo ao longo da história
Essa múmia aí eu tirei no Museu do Vaticano. Lá no Museu do Vaticano, onde eu tirei essa foto. Tá? Onde aparece essa foto aí. A nobreza. Nesta classe, enquadrava-se os vizier, pessoas ligadas diretamente ao faraó. Os sacerdotes, os oficiais do exército e as suas famílias. Então, essa nobreza, ela tinha o exército estava na camada social, só que os sacerdotes faziam parte da nobreza. Os oficiais do exército faziam parte da nobreza. Lá embaixo estariam os soldados, mas lá em cima estariam os nobres. Nessa classe, a rainha do Egito era escolhida. Apesar do faraó ter muitas esposas, apenas ela tinha um poder real. O casamento era feito também entre parentes, a fim de manter o sangue azul da dinastia, o sangue dinástico. Olha aí, ó, mais aí as múmias egípcias aí, ó, para vocês aí desse acervo particular. Detalhe para vocês, vem cá comigo. Detalhe para vocês. Vocês sabiam que os faraós, eles casavam às vezes com a própria irmã para perpetuar aí a família? Devia ter alguns problemas aí congênitos, aí por causa do mesmo sangue, deviam aparecer alguns problemas. Mas eles costumavam casar com parentes mais próximos ou com a própria irmã, para que fosse perpetuado o reino dos faraós e ele ficasse entre família, sua descendência. Então, o seu filho poderia ser seu sobrinho e se tornaria o próximo faraó. Os soldados, na tela para vocês, os soldados, essa classe, era pequena. Lembra que eu falei para vocês que eles quase não tinham um exército forte? A sua principal função era garantir a segurança do território, fazendo, quando precisa, escolta nas expedições aos países vizinhos. Posteriormente, devido às invasões e à necessidade de uma defesa mais sólida, o exército e a tecnologia em combate foram aumentando. Mas de início não era muito grande, não. Os egípcios depois começaram a sofrer algumas invasões. Olha os escribas aí, ó. Os escribas, considerados uma classe muito importante, os escribas eram os únicos que poderiam seguir carreira como administradores ou ingressar no serviço público. A escrita servia para registro de tudo que acontecia e no cotidiano egípcio, devido a ela é que conhecemos um pouco da história dos habitantes das margens do Nilo. Gente, a escrita egípcia, vem cá comigo, vem cá comigo. A escrita egípcia, ela é importantíssima para contar a história dos egípcios. Hoje, vocês sabiam que hoje existe uma especialidade, doutorado e tudo só em hieróglifos, que é aquela escrita egípcia? Quem assistiu aquele filme A Múmia, tem um retrato mais ou menos de como é a leitura das paredes, dos túmulos, a leitura do livro dos mortos, como era feito. Então, tudo isso daí está dentro da importância da escrita egípcia. Na tela aí para vocês. Os artesãos. Os artesãos. Os artesãos dessa classe era formada por pessoas com habilidades de todos os tipos de artesanato. Alguns trabalhavam em aldeias e produziam artefatos para o comércio local. Já os mais habilidosos eram convocados a trabalhar para o faraó e sua classe da nobreza aí. E os camponeses? Essa classe era formada pela maior parte dos antigos egípcios. Eram pessoas que trabalhavam aonde? Na lavoura, a fim de gerar todo o sustento necessário. Então, o Egito era altamente agrícola, o faraó precisava comer, todo mundo precisava comer, e são esses camponeses que produziam esses alimentos necessários. Eles ficavam, é claro, com uma parte do que era cultivado, mas a grande maioria arrecadada permanecia com os donos da terra. Ou seja, os donos da terra poderiam ser os nobres ou o faraó, como dono supremo do Egito. E nós ainda temos aí os escravos. Estudiosos divergem quanto à existência dessa classe no Egito Antigo.
Há uma divergência, sabia, sobre essa questão da escravidão? Será que eles eram escravos mesmo? Ou será que eles eram trabalhadores assalariados? Mas o que se tem de mais concreto é que os escravos eram pessoas capturadas em guerra e serviam como mão de obra. Eram uma maioria, já que em toda a história egípcia, era a minoria, já que toda a história egípcia foram poucas as guerras em comparação às outras civilizações. Lembra que eu falei para vocês, os egípcios eles não eram tão beligerantes. Eles não participavam tanto de guerra. E por não participar tanto dessa questão de guerra, a escravidão ela não se dava de um número tão elevado. Havia um limite de escravos porque não se tinha tantas guerras. Porque se nós olharmos os persas, o Império Persa, ele foi feito por conquista de guerra. O Império Romano, guerra. Ali a região da Grécia, as cidades, estados gregas, guerra. Todas as civilizações em que nós vamos estudar após o Egito. Mas os egípcios, eles quase não tinham, quase você não vê a história de guerra egípcia. Teve alguns conflitos com alguns povos próximos, seus vizinhos, por uma questão de fronteira, mas não se tem aquelas guerras que nós vamos observar em outras civilizações. Tá certo? E eu falei para vocês sobre algo importantíssimo. O que nos leva a conhecer a história do Egito? De onde os historiadores vão tirar a história do Egito? E a história do Egito, ela está aqui, nos hieróglifos. Hieróglifo. Qual foi a primeira escrita que nós estudamos? A primeira escrita que nós estudamos foi a escrita cuneiforme, aquelas feitas em cunhas na argila. E aqui nos deparamos com os hieróglifos. O que são esses hieróglifos? O que representou esses hieróglifos? Por que é tão importante estudar os hieróglifos egípcios? Olha aqui são a parede de um túmulo. Tem toda uma história. Esses sinais, esses desenhos, cada um deles tem um significado e eles vão dar todo um alfabeto de significado. Então, o hieróglifo ele tem a sua importância histórica, social, cultural, religiosa. Os livros dos mortos eram escritos em hieróglifos. A pessoa que morria tinha que apresentar a Anubis o livro dos mortos. Mas vamos lá, na tela para vocês, a questão dos hieróglifos. A escrita egípcia era usada para fins sacros e cotidianos. Existiam 3 tipos de escritas do Egito Antigo. A mais famosa, é claro, nós temos o hieróglifo. Mas nós temos um conjunto de símbolos que mais tarde evoluiu. Os hieróglifos vão passar por uma evolução. Depois eles vão se transformar no hierático, mais cursivo, e depois para o demótico. O demótico é quando a civilização egípcia passou a ter mais contato com a religião, com a civilização grega e a civilização romana. Quando eles têm esse contato com os gregos e romanos, eles passam a mudar sua cultura, passam a mudar sua escrita. Então, os hieróglifos se tornam hieráticos. Os hieráticos se transformam em demótico, depois desse contato aí. E aí vai sendo formado a escrita egípcia. Antes de 3000 a.C., já usava o hieróglifo como escrita. Meus alunos, olha essa data aqui, ó. 3000 a.C., os egípcios já faziam uso dos hieróglifos enquanto escrita. Olha o período. É um dos registros mais antigos da história das civilizações. Então, nós temos a escrita cuneiforme, aqui que eu coloquei para
Aqui ao lado, nós temos a escrita cuneiforme, nós temos os hieróglifos, que é colocado aí ao lado. Aí, ó. É um dos registros mais antigos da história da civilização. Esse tipo de escrita tem um papel monumental e religioso. E enfeitava túmulos, lápides e paredes de palácios. Nas paredes dos palácios antigos, nós temos esses hieróglifos. Hieróglifo é um termo originário de duas palavras gregas. Iepos, hieróis, que significa sagrado, e gleiphen, que é escrita, ou seja, escrita sagrada, na tradução rápida. Hieróglifos, escritas sagradas. Apenas os sacerdotes e membros da nobreza e alto clero e os escribas conheciam a arte de ler e escrever os sinais sagrados. Muitas vezes até o faraó nem conhecia, mas a nobreza, o alto clero aí, os altos cargos, os escribas, eles conhecem esses sinais sagrados, chamados hieróglifos. Se os hieróglifos eles têm uma formação um tanto quanto religiosa, como era feita a religião no Egito? Trago aqui para vocês o livro dos mortos. Dá até medo, né? Quando a gente vê assim, o livro dos mortos. Mas o que significaria esse livro dos mortos? Porque vários túmulos são encontrados tipos de livros assim. Livro dos mortos, bem conservado, feito em ouro, capa de couro. Passou por um processo de conservação. Por que se tinha junto aos túmulos esse livro? A religião egípcia, que enterravam seus mortos nas pirâmides, olha aí, ó, pirâmide menor, pirâmide maior, cada uma pirâmide aqui tem um significado e um mistério. A religião egípcia, elas acreditavam que existiria vida após a morte. Eles acreditavam. A maioria das religiões, ela acredita que existia vida após a morte. Só que eles acreditavam que a pessoa ela iria reaparecer ou renascer com o seu próprio corpo. Então era necessário conservar esse corpo para que esse corpo fosse mumificado e utilizado posteriormente. E a religião egípcia é uma religião politeísta, formada por vários deuses. Tem um filme chamado Deuses do Egito, muito interessante para vocês assistirem. Mas olha aí, ó, na tela para vocês aqui, alguns desses deuses. Nós começamos com Ra, ou Amun-Ra. O Ra também é conhecido como Ré, é um dos nomes do Sol. Você pode ouvir também com o nome de Ra, um dos principais deuses egípcios. Em Heliópolis, a cidade do Sol em grego, ele é que depois de ter decidido existir, cria o mundo e o mantém vivo. Depois de Ra, nós temos Sete. Sete. Deus das profundezas, né? Deus do caos. Deus do caos. Sete. Sete deu muito trabalho aí para Osíris. É o responsável pela guerra e pela escuridão. Matou o irmão Osíris. Ele mata o próprio irmão Osíris. Mas perdeu a supremacia do Egito para o seu sobrinho, que era filho de Osíris, Horus. Tem a forma de um porco formigueiro, animal raro na África. É filho de Nut e Gebe. Irmão e esposo, lembra aí que na cultura fala sobre eles casaram com o próprio irmão? Os deuses também casaram com as próprias irmãs.
é irmão esposo de Neftes. Sete está relacionado ao deserto, ao trovão e às rajadas de vento. Depois nós vamos nos deparar com Ísis e Osíris. Os deuses grandes reis do Egito. Grandes deuses do Egito. O culto de Ísis e a Osíris era o mais popular no Egito Antigo. Acreditava que Osíris e sua também irmã e esposa Ísis tinham povoado o Egito e ensinado aos camponeses a técnica da agricultura. Depois nos deparamos com Horus. Horus, olha aqui, ó. Essa cabeça de falcão. Filho de Osíris e Ísis, tem a cabeça de falcão. E é o protetor dos faraós e de suas famílias. Quando perdeu o pai, ele vai lutar contra o seu tio Sete. O pai dele quem é? Osíris. Aqui. Quando ele vai perder o pai, que Sete mata o seu pai, ele vai lutar contra Sete pelo trono do principal deus do Egito. É Horus, o altivo, é o deus dos céus, da mitologia egípcia. Horus perdeu o olho esquerdo e as mãos na batalha contra Sete. Vai perder o olho esquerdo e vai perder uma das mãos. O olho dele vai ser arrancado fora. O deus com cabeça de chacal nasce da união de Osíris e Nefte. Eu estou falando de quem? Anubis. Aqui já é um outro casamento de Osíris com Nefte. Foi ele quem criou a primeira múmia. Ao preparar o corpo do pai assassinado, tem um papel importante na passagem para o mundo dos mortos. Lembra do livro sagrado? É perante a ele que os faraós e os nobres iriam apresentar o livro sagrado. Então eu coloquei para vocês aqui só os principais deuses do Egito. Tem muito mais, tem milhares de deuses aí, centenas de deuses aí, cada um com uma função diferente. Mas esses são os principais. Ra, ou Amun-Ra, Deus Sol, tanto é que tem a simbologia do Sol aí. Depois nós temos esse Sete aí, que é o Deus da escuridão, que vai matar Osíris, vai casar com sua irmã Nefte. Ísis e Osíris, aí ó, Ísis e Osíris, é o culto a Ísis e Osíris era o mais popular do Egito Antigo. Acreditava-se que Osíris e sua irmã e esposa Ísis tinham povoado o Egito e ensinado os camponeses a técnica de agricultura. Aí ó, o Horus, que tem a cabeça de falcão, Horus, Anubis, e fica aqui o material complementar. Pessoal, é importantíssimo que vocês agora leiam esse material complementar. Esse processo de mumificação, para vocês entenderem como é que se dava essa mumificação no Egito Antigo. É um artigo feito por Demecino Júnior, disponível aí no História do Mundo, que eu trago para vocês. E aqui vocês irão entender melhor como é feito esse processo de mumificação. E aqui nós chegamos ao final de nossa aula. Final dessa aventura. Essa aventura pela história. E essa aventura onde nós vimos a importância do Egito. E aqui eu termino com vocês aqui com as pirâmides egípcias do meu lado. As pirâmides que tanto mistério trouxeram. Olha a civilização egípcia. Uma civilização que vai se constituir à beira de um rio, com todo o seu potencial. Uma civilização que vão formar por vários povos por milhares de anos. Uma civilização que tem o seu fortalecimento religioso, a sua crença.
o faraó enquanto Deus. Uma civilização altamente agrícola e uma civilização altamente importante para nós entendermos esse período que nós saímos da pré-história e passamos a estudar a antiguidade. Essa antiguidade clássica. Já vimos hebreus, fenícios e persas. E agora estamos vendo os egípcios, como eles vão se formar. E nossa aula, meus queridos alunos, nossa aula fica por aqui. E venham conosco, venham para essa viagem na história, essas aventuras da história. Eu e você e eu dentro dessa aventura. Eu chamo para vocês, daqui a pouco a gente volta com a revisão e com a atividade.